Bom dia, irmãos. Feliz sábado. Depois desse vídeo aqui, né? Você já começa meio engasgado. Ver a Sônia aqui com esse sorriso. Ô Sônia, que Deus te abençoe. Que bom. Trago um abraço para vocês lá da Novo Tempo. Como é bom voltar aqui à igreja. A gente tem algumas lembranças de alguns lugares construídas por pessoas, né? E o Zezinho e a Edna, né, têm responsabilidade no que eu lembro de Limeira. Gente, eu tenho muita felicidade de vir aqui. Agreguei uma programação que eu vou ter na PAC amanhã, com a pregação aqui de alguns meses atrás. E eu acho que é a quarta vez já que eu venho aqui pregar e tem sido uma bênção, né? Eu falo com a Silvia, nós já mudamos muitas vezes. E Limeira é uma cidade, se você tiver um chamado, eu gostaria de... Eu gosto da cidade de vocês. Gosto aqui de andar. Então parece que em alguns lugares a gente já viveu, mas são conexões. A vida é mais simples. Se a gente parar, a gente sempre está em casa e não está, porque nós estamos de passagem, mas as pessoas criam um pedacinho do céu em lugares, e é isso que Deus quer para a gente. Somos finitos. Trago um abraço do Entre Família à Tarde, da Carol, do pastor Batistotti. Passou por aqui, né, pastor? Mandou um abraço para vocês. É nosso parceiro lá nas tardes. E como o Zezinho falou, né, do ano passado... A gente recebeu um chamado, então, para a coordenação da programação da TV no português e no espanhol esse ano. Foi um novo desafio, né? Nesses 20 anos eu sempre fiz rádio, TV, mas nunca larguei o rádio. Fazia rádio e agência, nunca larguei o rádio. Eu digo que a gente sai do rádio e o rádio não sai da gente. Aí eu montei um estúdio em casa, então eu estou sempre produzindo alguns materiais lá para a igreja. E, meus queridos, hoje é um dia tão especial dessa turma aqui, desse lenço bonito. Parabéns, vocês levam uma missão especial. Esse projeto nasceu no coração de Deus. Eu não sei vocês, às vezes eu fico me perguntando, por que me chamaram para tal momento, né? E hoje eu vi tantas coisas acontecerem aqui. Eu vi o pastor trazer uma perspectiva tão diferente da questão de Jonas. Aí eu vi uma mensagem de uma mãe, longe do filho, já me imaginei longe da minha família, 1.700 quilômetros, o chamado de um pastor, né? Já vi um pouco no que eu gostaria que a minha mãe fizesse. Sabia, Sônia? Isso para mim é esperança. Depois a gente fala, a gente conversa. Por isso que eu me senti tão tocado. Vi um líder com a outra missão, vi um momento pandêmico. É tempo. Eu queria trazer para vocês hoje uma mensagem sobre tempo, que hoje nós teremos um batismo. E a Silvia está aqui, minha esposa, dá um tchauzinho lá, Silvia. Do lado ali o meu aventureiro, futuro desbravador, está lá com o lenço também. Na pandemia não foi fácil, fazendo algumas coisinhas online, mãe tendo que fazer cozinhando no meio da câmera, uma missão. Eita pandemia! Mas Jesus não moveu 1 centímetro de lugar, sempre esteve com a mão estendida. E a gente fala o seguinte, agora tem um batismo, já me passou a cabeça aqui, os anos que nós passamos, né, Silvia, no evangelismo. Meu querido, a gente não pode passar um tempo sem ver batismo, a gente não pode passar um tempo sem ser condutor, porque para que serve? Esses dias nós estamos falando de concessão de TV. Existe concessão de TV comercial na expansão, mas existe expansão de uma concessão de TV educativa, que não pode algumas coisas. Aí, se não pode pregar o evangelho, às vezes, né? Então, às vezes perde o fundamento da igreja, está em algumas concessões. Mas entende, nós somos feitos para algo. E ter batismo é isso, né? Não só mergulhar, não só números, não só pressão. Estou falando de discipulado mesmo, tempo. E eu tenho um tempo para entregar também essa pregação de hoje, e o tempo não se despede. Eu estou numa fase, eu não sei se é transição ou os grisalhos que estão chegando, mas como eu tenho falado e lutado com Deus por tempo, e Deus diz que aproxima algumas pessoas. Você pode estar em 600 pessoas, 700 pessoas na TV, mas Deus vai te colocar em algumas pessoas que você vai ter contato, um pastor específico, e Deus tem colocado pessoas na minha frente para falar de tempo, a moeda mais escassa. E hoje eu tive tempo de ver alguns detalhes aqui, e se a gente não saber lidar com, a gente perde. Eu sei que a programação hoje foi desenhada para várias funções, mas eu vi o quanto o nosso jovem sabia como colocar o lenço, e o olhar dele, que ele já sabia também quem iria chamá-lo. Eu vi o nosso irmão aqui com um terno lindo aqui, irmão, mas com uma rosa combinando com o vestido da esposa. Eu disse, rapaz, eu tenho que fazer isso, que detalhe bonito. A gente perdeu,
a gente não sabe mais a cor do olho da nossa esposa, as pessoas não sabem mais o que o filho gosta. Quando a gente vê um líder desbravador, parece que ele está fazendo um favor. A gente perdeu o tempo de avaliar até quem somos, a função do que é o pastor, largamos tudo na mão do pastor, largamos tudo na mão do diretor. A gente não tem tempo mais e larga a responsabilidade, e o mundo gira na volta do meu umbigo, é essa a velocidade. Agora a gente tem no WhatsApp, é 1.x, 2x, que agora o pessoal está conversando. E eu gosto desse acelerado. Só que isso, gente, olha, isso aí veio para acelerar a nossa vida. Não, isso veio para solucionar uma dor, porque você já é acelerado, é por isso que você gostou. Mas agora a gente vê nas redes sociais, a rede social veio agora para fazer com que as pessoas briguem. Não, a briga já existia, ela só ganhou amplitude, entende? Então, a gente culpa tudo, né? Mas agora a pandemia veio as crises, mas algumas crises de casais já existiam, só foram evidenciadas, e a gente não tem tempo para ver isso. Eu lembro que quando foi se despedir, uma turma, lá quando eu fazia ainda, lá a gente falava segundo grau, e o tempo que o primeiro grau, por isso que a gente tem grisalho, o primeiro grau não tinha o 9º ano, que era o ensino fundamental, ensino médio, enfim. E o meu pai veio de um tempo onde se formava na 4ª série. O tempo muda, as coisas mudam, a gente tem que aceitar isso. E eu lembro que na despedida de uma colega, eu decorei um poema, e o poema diz o seguinte: o tempo não se despede, quieto vai embora, e quando nos damos conta, já é hora de partir. Então, quando o tempo me levar para longe, vê se não me esquece não, eu quero ficar em cada coisa boa que você vivenciar. E quando um dia qualquer vier uma brisa mansa te tocar, é a minha saudade que veio fazer companhia. Lindo, nem sei quem escreveu, só que isso tinha uma conotação rasa na minha vida. Era uma colega, aquilo tocou, tivemos uma turma, eu era uma pessoa, como eu sou ainda muito ansioso, eu era uma pessoa, meu primeiro ano do 2º grau, eu tive 25% só de frequência, mas foi intenso. Como as coisas mudam, e a forma de olhar para esse poema, a forma de olhar para o Salmo 23, que é tão corriqueiro, e como a palavra é viva, meu querido, e como hoje algumas coisas são diferentes. Olha esse cabelinho aí, hein? Esse é o Cris. Rapaz do céu, eu não sei se eu fiquei mais feio ou diferente. Como eu estou diferente, como se eu fosse bonito. Não, eu só mudei. Tive alguns cortes de cabelo, agora o meu cabelo está indo embora. É só isso. Mas olha aquele menino lá. Hoje eu tenho um menino mais velho, De quem é esse menino? Meu irmão. Olha o tamanho que está esse menino. Formado, agora protético, casado, orei muito por ele, e assim ele voltou para a igreja, fiz uma música para ele voltar para a igreja, está aí, olha aí, eu sou aquele de camiseta laranja, quantos acampamentos, quem é que já fez aquela, era um bolinho sem sal, hoje tem jovem que nem sabe, era um bolinho de bacalhau, estava na sanela, rapaz, se a gente faz isso na frente do jovem, hoje o pessoal diz, o que está pensando? Esse povo está doido. Para quem está nos visitando, nós tínhamos uma social, ainda tem, eu vejo algumas sociais, mas nós cantávamos algumas cantigas assim, que era um bolinho sem sal, e a gente passava horas transpirando, fazendo isso, horas, tinha que sentar e alguém casava com alguém, e aí você tocava na mão de alguém, já era algo espetacular, e tem que continuar assim. Mas eu lembro, eu não me comportei tão bem nesse acampamento. Sabe quem é que estava nesse acampamento? Pastor Odailson. Amanhã ele vai estar pregando, eu vou estar apresentando um evento. O tempo passa. O tempo passa. Olha só, Jó 8:9. Pois nós nascemos ontem e não sabemos nada. Nossos dias na terra não passam de uma sombra. Você encontra alguém no sinal, lá no sul a gente fala de sinaleira. Aí é semáforo, E tem algumas coisas, alguns lugares, Esses dias eu quero uma vianda. Pessoal, o que é isso? Marmitex, Alguns lugares fala grampo, outros prendedor. Esse é os nossos Brasis, Mas você para num sinal, alguém corta a tua frente, e alguém que tem um cargo maior, ou um terno melhor, baixa o vidro,
e fala: você sabe com quem você está falando? Não somos nada, 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 nada. Eu digo que quando a gente sabe disso, você encontra alguém que tem tudo, está no calor, está às vezes no centro de São Paulo. Eu morei em Floripa há 3 anos, você está ali no raio de janeiro. Você está ali, para quem morei em Itapema também, você está ali pertinho de Porto Belo, só tem uma via, e para fazer 10 quilômetros são 3 horas e meia. Você está todo o background correndo, alguém te corta, você cortou a frente de alguém, você não está com razão, baixa o vidro, e você está xingando já sabendo que você está errado. Você baixa o vidro para xingar, e alguém que está com a razão fala: fique tranquila, não aconteceu nada. O amor, quando a gente sabe quem a gente é, e com a nossa finitude as coisas mudam, não é o tempo, não é a condição, não é a aceleração que vai mudar o teu condicionamento com Deus. Meu querido, não somos nada. No dia que eu fiz essa pregação, o meu menino estava com essa idade, olha, já mudou até corte de cabelo, porque eu me vinguei, eu também tinha um cortinho assim, cabelinho, eu cortei piniquinho também para ter a tradição na minha família. Hoje ele já desistiu, já manda no corte de cabelo dele. Mas aí, o filho, eu apelidei, esse momento eu dei um nome que é o beijo de Deus. O Espírito de Profecia, para que você não sabe, a gente tem uma escritora chamada Ellen G. White, você que está visitando, e ela fala muito do que é o papel do filho. Por que Deus quis que a humanidade gerasse algo? Para que você pudesse ter a noção de pai, de tempo, de crescimento. Por que as coisas têm, as flores estão aqui para chegarem nesse ápice? Tudo é pedagógico. Mas quando nós estamos acelerados pelo tempo que vivemos, nós não notamos os detalhes. Nós somos seres mais retos e a vida é cheia de curvas, onde nós baixamos o vidro e olhamos a paisagem. E eu tenho uma dificuldade disso para viajar. Como sou ansioso em algumas missões, trabalhei fora da igreja há muito tempo. Eu saio daqui para ir para visitar minha sogra em Itapema às 4 da manhã, porque eu sei o lugar, porque eu sei que a Silvia vai dormir até às 8, que ela não vai acordar. A gente tem que ir desprogramar, não é fácil. Talvez você tenha isso para casa, você tem uma programação na sua casa que ninguém se mete na frente da tua vassoura. Deus o livre, parece que você encarna outra pessoa quando está varrendo. Mas você foi programado porque você viu sua mãe, existe um círculo, e cada um tem um tempo. E o marido que primeira vez que vê isso aí, depois que você casou, meu Deus do céu, é uma metralhadora, é uma vassoura, cada um tem um tempo. Eu não sei você, quando você passa num pedágio, e eu não sei se você tem o aparelhinho que passa correndo, mas quando você vê algumas pessoas contando dinheiro lentamente, se você é ansioso, aquilo te dá... E a pessoa está feliz, o problema é você, cada um tem um tempo. Quando você vê alguém a 60 por hora, e a pista é de 60 por hora, e você baixa o vidro ainda para ver como que está o rosto da pessoa, e a pessoa está assim... Cada um tem um tempo, e a gente não para que às vezes nós estamos errados, nós não temos a capacidade de notar que a vida não é assim. Eu estou dizendo porque vivo, eu sou fibromiálgico, eu sei o quanto que a ansiedade domina, e os tempos são ansiosos. E o descanso com Deus não é passarinho cantando, não é falta de trabalho, não é só ir para o campo. O descanso com Deus é estar no meio do caos e ainda... Como é, né? Como relacionamento. Meu querido, nós temos aqui, nesses quase 3 anos de Entre Família, falando com psicólogos, doutores em psicologia, todo mundo tem uma ligação com o passado. Todos nós temos. O passado mexe com as emoções. A gente perdeu um pouquinho daquela conversa no fogão a lenha, mas ainda existem conversas. Lá em casa nós fizemos um experimento. Eu já não tenho rádio há mais de 10 anos em casa. Cris, você trabalha na rádio e não tem rádio? O que tem? Às vezes quem trabalha operando não tem a operação dentro de casa, tudo bem. Mas eu também, ficamos um bom tempo sem TV. Eu não estou falando aqui de ser alienado, jogar a TV na parede. Eu consigo acompanhar o meu trabalho pela internet. Nós fizemos um experimento para voltar a ter algumas conversas, porque às vezes nós não temos mais essa ligação com o passado. As pessoas não sabem o que o avô fez, o que o pai fez. As pessoas não conversam mais. Fizemos um experimento que de longa data se perpetua a nossa vida.
de refeição a refeição, ouvir o barulho, conversar, perguntar, fazer as refeições juntos. Isso muda total o tempo com o passado. O passado, ele tem um peso na história, confronta a nossa realidade, imortaliza pessoas. Você conviveu com a sua avó num bom tempo e olhar para trás, você tem aquela figura daquela que descansou no Senhor, enfim. E qual é o passado saudável, falando de tempo? Ele encerra ciclos, ele costura, ele descarta. O que acontece? O passado saudável, ele pega as coisas boas do passado, ele vivencia, ele degusta, ele lembra de alguém, ele te dá esperança para seguir, a saudade de alguém que se foi em Cristo. Esse é o passado, ele encerra o ciclo. Por quê? É o luto. A criança encerrou um ciclo, ela está às vezes um pouquinho chorosa porque está na transição da adolescência. Em todas as fases existem lutos e ciclos. Costura, por quê? Porque nem sempre aqui nesse mundo você vai sair de um ciclo bem, vai ser cortado por um agressor, por uma adolescência, por uma faculdade de bullying, por uma transformação hormonal na sua fase, por um tombo, caiu na vida espiritual. A gente costura com Deus e a gente descarta. Esse é o passado saudável. Tem gente que fala, como eu gostaria de voltar para o Cris, aquele cabeludinho aqui, ó, cabelinho de shih tzu, e falar, meu querido, não faz isso, não anda com aquele. Nós temos vontade, mas não existe máquina do tempo. E então o que eu faço? Hoje eu sou resultado dos meus erros e acertos, que Deus esteve comigo. Não que eu tenha que errar, isso aqui para acertar, mas já que eu errei, eu tenho que aprender com o que foi, porque não está mais na minha mão. Então eu sou fruto de todas essas escolhas negativas, positivas que eu fiz. Mas tem gente que só vive do passado. Tem gente que fala assim, tempo bom aquele que só tinha inário, tempo bom aquele que é isso. Eu não estou falando de trocar e negociar princípios, porque existe uma outra questão, que tem gente que pega os princípios e acha que a gente renova a Bíblia. Não, a Bíblia, ela que te renova a cada dia. Não vamos inverter as questões, né? Agora, que tempo jogamos uma cultura numa criança de 5 anos que agora tem que lidar com informática, e você coloca mais um peso em uma geração desnecessária. Nós estamos hoje fazendo cultos online, então o problema não é a internet, não é como o mundo se transforma, mas é como, tem gente que fala, nós temos que mudar o mundo para os nossos filhos. Não, nós temos que mudar os nossos filhos para enfrentar esse mundo. Então nós invertemos alguma coisa por falta de tempo de analisar e afiar o nosso machado da vida. Então o passado é um retrovisor, ele é referência de onde você veio. Tem gente que muda de cargo, esquece de onde veio, esquece os pais. Passado é referência, mas não pode ser direção. Esse é o tempo. 90% das pessoas trocaram seus sonhos, não realizaram durante a vida. Por isso que nós temos hiatos emocionais. Se muitas coisas fossem resolvidas na infância, nós não teríamos adolescentes fragmentados. Nós terceirizamos a educação dos nossos filhos, mudamos o formato sem ter um momento pedagógico para essa transição. E aí o que acontece? Passamos menos tempo, terceirizamos. E aí o que acontece? Pessoas fragmentadas para ligar com o passado. José, estudamos a lição. José veio de um ciclo de um pai que projetou um hiato emocional. O pai veio de um favoritismo na família. O seu pai tinha um problema, ele não era o favorito. O nome do seu pai era enganador. José viu tudo isso. O pai tinha um fruto de um amor mais próximo de uma esposa, gerou um filho querido, e ele não quebrou um ciclo, jogou em José tudo isso. Mas José teve que lidar com o passado, com o presente. E tem gente que fala, nossa, como Deus foi cruel. Ele estava no buraco. Por que José estava no buraco? Pedagógico, tempo. A única coisa que ele tinha que ver era o alto, a única solução. Pedagogicamente, naquele momento, ele tinha que olhar para cima. José tinha uma missão, mas ele tinha livre-arbítrio, como o pastor colocou aqui. Ele podia escolher, mas ele foi tentado por uma mulher. Nossa, que crueldade, tinha que descido um anjo do céu e queimado aquela mulher. A gente esquece da nossa finitude quando olhamos as questões da Bíblia e a revelação do Espírito Santo. Foi necessário para ele ficar na prisão, sim. Foi necessário para Paulo ter um espinho na carne, porque nós somos vaidosos, nós precisamos quebrar. Muitas vezes, quando alguém sobe e quebra o nariz, é pelo bom proveito dele. Pegue uma pessoa que passou por um problema grande, uma nação que passou por uma guerra, e alguns contextos, como nós aprendemos com a dor. Se nós
nos acostumarmos só com bem bom aqui nesse mundo, nós vamos trocar a porcaria desse mundo pela vida eterna. O tempo é a moeda. Aonde você quer chegar, Cris? Sem Deus o relógio te vence. O que você quer dizer com isso? Salmos 91:6 está escrito, olha só. Vamos desenhar o tempo naquele que é o Senhor do tempo. Senhor, Tu és o nosso refúgio sempre, de geração em geração. Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade em eternidade Tu és Deus. Fazes os homens voltarem ao pó, dizendo, retornem ao pó, seres humanos. Vai, Cris, de fato 1000 anos para ti, como o dia de ontem que passou, como as horas da noite, como a correnteza que Tu arrastas, os homens, são breves como o sono. São como a relva que brota ao amanhecer, germina e brota pela manhã, mas à tarde murcha e seca. A discrepância de um tempo de um Deus, de um dia é 1000 anos, sendo que hoje, com a evolução da higiene, antes, se você pegar às vezes alguém que está nas regiões frias, come muita gordura animal, não tem quase, ele dura 45 anos, a nossa média agora está aumentando, né? De 70, 80, pode ir até mais, mas o que é 100 anos diante da eternidade? Não somos nada. Tem até um filósofo brasileiro que fala que nós somos um subtreco de um subtroço. E eu concordo com ele que eu sou. Só que ao mesmo tempo Deus fala que eu sou a menina dos olhos, que somos valorosos. Um Deus desse tamanho que um salmo tentou desenhar o tamanho. E eu ouso sair de casa sem falar com o dono do relógio. E é aí que eu quero chegar para você. Eu sou roteirista de alguns trabalhos da igreja. Eu, ultimamente, 3 anos agora, tenho escrito uma série infantil. E eu pesquiso roteiros, leio obras indicadas. Me indicaram uma tal obra chamada Dark, uma série de 3 capítulos escrita por um casal de alemães. Todas as obras que me indicam quase agora para análise de roteiro tem a ver com o tempo. O mundo tem impresso o determinismo. De que o pastor Jonas colocou aqui sobre o livre-arbítrio, sobre o tempo, que nós estamos fardados se não for com Deus, é queimar. É como se Deus fosse um menino com a lupa na mão queimando formigas. O mundo agora vai imprimir, e com certeza nos próximos anos, de que o livre-arbítrio não é um livre-arbítrio. Tome cuidado. Você tem que passar tempo com o teu Deus para você entender isso. Porque os desenhos da estrutura de Deus estão quebrados. A estrutura familiar já tem um desenho diferente. A estrutura da própria teologia, dentro da teologia, já está diferente. É um momento de relacionamento total, onde nós vamos ter um extremismo de um lado e uma libertinagem do outro, em todos os campos. Vigiai e orai. Mas nessa base do tempo, onde eu quero construir para você, o amor de Deus é pedagógico, para que a gente possa se colocar com o relógio na mão, aonde Ele tem que colocar para Ele nos ajudar a lidar com o dia. A gente tem que conhecer o Senhor do relógio. Há pouco tempo nós estamos aqui na Bíblia, né? Falando sobre o sábado, e por que tem lembra-te ali, nesse mandamento. Nós estudamos aqui na lição da escola sabatina juntos, porque ele te leva para o Éden, para um memorial da criação, aonde você sabe quem você é. Eu sou filho de Deus, pronto. Eita, peraí, eu sou mordomo deste mundo. E aí você conhece o Deus que te liberta. Onisciência, livre-arbítrio e redenção. Um pouquinho só da sua atenção. Quantas vezes, assim como Pedro, você já disse, eu não vou te negar. E Deus te deu a chance, mesmo sabendo que você não ia cumprir. Deus não duela com o seu caráter. Deus criou Hitler, mesmo sabendo que ele ia fazer o que fez. Porque Deus não duela, Ele não cria só pessoas que vão adorá-lo. Ele não chega e diz, ei, psiu, esse não. E se você vê o que aconteceu no céu, se você estudar o santuário, e o que aconteceu lá, é um plano pedagógico para o universo. Você sabe que ele podia ter destruído Satanás com um estalar de dedos. Mas o universo, com todas as coisas que aconteceram na cruz, o próprio Satanás com seus atos mostrou ao universo inteiro que o que ele questionou no céu sobre amor de Deus, sobre a lógica de Deus na cruz, o ato pedagógico de Deus. E Deus é pedagógico desde o início. De Gênesis a Apocalipse, Deus é pedagógico. E de Gênesis 3 a Apocalipse 20, tudo pode acontecer porque é uma terra de pecado. E Deus é pedagógico em todo o tempo.
Pecamos no Éden, não queríamos mais ver Deus, Deus foi até as pessoas. O povo parou de ouvir Deus, Deus mandou profetas, Moisés. O povo não ouvia mais, ele teve que se fazer carne. E Deus está sempre correndo atrás de você, nesses míseros 100 anos que nós temos aqui. E nem sabemos, cansei de perder amigos com 10, 12 anos, 20 anos, e para eles Jesus voltou. E nós lidamos com o relógio como se fôssemos eternos. Onisciência, minha vida, as minhas escolhas. E às vezes a matemática de Deus não faz sentido nenhum. Pede para um gago com 80 e poucos anos, que era Moisés, pesado de língua, vai e fala, mas eu sou um assassino fugitivo do deserto. Pai, eu não consigo. Não faz sentido. O que não faz sentido é não ouvir aquele que está à frente do tempo, aquele que não está pedindo um comunicador da Novo Tempo para pregar o Evangelho, é aquele que está pedindo corações. Não é aquele que é só que um lado X da igreja escolheu. Deus escolhe os seus. Deus escolhe. 2 velocidades de tempo. Nós temos uma velocidade do WhatsApp, não temos? Mas nós temos um Deus que domina a eternidade e nós temos a nossa velocidade. Por que nós temos um senso de eternidade? Porque você foi feito para ser eterno. Só que isso foi quebrado. Por que às vezes algumas pessoas que não acreditam em Deus têm tanta raiva? Mas como pode um Deus como esse? Olha o câncer, olha até ele tem uma marca edênica de que isso não está certo. Nós temos que ter empatia com aqueles que não conhecem o que você conhece, porque eles estão em outro tempo e tem graça, mas porque nós estamos dentro de um tempo revelado, às vezes nós somos tão exclusivistas. Isso não muda o nosso papel de povo remanescente, mas o nosso papel de escrever a graça, como nós carecemos. Nós temos obras onde as pedras estão falando. Você viu a obra que a Netflix fez sobre o algoritmo, o consumo das redes sociais? Talvez seríamos nós que devíamos ter produzido aquilo. Você viu uma série chamada The Chosen sobre Jesus? Quem viu? Eu vi a primeira temporada. Eu nem sei que religião foi que escreveu aquela série, mas eu vi um Cristo tão perto do que nós falamos do Espírito de Profecia. Será que nós temos que passar mais tempo com aquele que nos revelou para viver aquilo que nós revelamos? Será que às vezes nós batemos demais com as pessoas com a Bíblia e Jesus não está pedindo que nós sejamos a Bíblia que o mundo vai ler? Enfim, tempo de qualidade. É aqui que eu quero pegar com você para nós fecharmos. Esse menino aqui, o meu menino, você como menino com Deus de 90 anos que você tem, eu como menino grisalho. Tempo de qualidade. Nós recebemos inúmeras participações de pessoas com famílias fragmentadas. Apostaram num relógio que a matemática humana faz. Olha, meus queridos, a matemática humana faz todo sentido. Se você vê o que está sendo desenhado agora, é lindo. Tire Deus e a Bíblia de certas convicções, você vai ter empatia por eles. Mas não tem como tirar Deus da nossa história. Meus queridos, tempo de qualidade. O mundo agora está gritando por um dia de descanso. Olha o desenho. Vão errar só no dia. Mas você viu que a lógica, você tem que estar bem aqui. Tempo de qualidade. Nós somos uma geração miojo. É tudo para 3 minutos. Eu sei porque eu sou roteirista. Eu faço às vezes também algumas obras para a internet. E por incrível que pareça, em algumas obras eu tenho 10 segundos para chamar a atenção de alguém. Para vender 6 minutos para uma geração, que é muito tempo. Dentro desse roteiro de 6 minutos, 70% desse roteiro, ele tem que ser institucional, 30% dele tem que ser locução, outras as imagens têm que fazer sentido, para que nos próximos 30 segundos eu pregue o Evangelho. Em um roteiro, para pescar homens. De nada adianta fazer tudo isso se você não estiver ligado com Deus. Eu estou falando de técnica de roteiro. Estou falando de uma leitura de um povo que tem 16 segundos para ver uma mensagem e dizer, ei, não troca. Você vê às vezes os marqueteiros, você está vendo no YouTube, o cara para. O mundo está desesperado, ninguém vê. Mundo miojo. Um amigo me contou,
estava com um filho, olha a reflexão, com um filho dentro do carro, e o menino da idade do Davi, pai, para, pai, ô pai, quero falar contigo, pai, ele no telefone, estacionado com o carro, tem que ligar a marcha, não, tem que ligar, pai, olha ali, pai, tinha um menino, da mesma idade do filho dele, no vidro, com a placa, eu estou com fome. Eu estou falando de alguém que vive o Evangelho, estou falando de alguém, não estou falando de pessoas, nossa, é verdade, o mundo precisa de Deus, não, estou pensando em alguém que conheceu Jesus, batizou, está aqui dentro, mas não olha mais para o lado. É uma guerra para a Asa chamar alguém para levar comida para as pessoas. Realmente, meus queridos, nós temos que amar as pessoas, os criminosos. Fiz um projeto de 2 anos nos presídios. Nós apontamos para as outras religiões, elas estão lá. É mais fácil, né? O revólver do dedo, do demônio, é Babilônia. Babilônia está trabalhando. Tempo de qualidade com Deus. Por que você está falando isso, Cristo? Quanto mais tempo você passar com Deus, mais você vai ajeitar o seu relógio para passar tempo com a família. Você vai arquitetar o seu relógio. E olha que eu tenho bastante coisa para fazer. E luto com isso. Eu sei que eu tenho que entregar tal horário aqui hoje. E é bom nós sermos organizados. Mas repense um pouquinho, às vezes, como você lida com o horário que o pregador está aqui na frente. Você já foi na África? É difícil ter pregadores, às vezes, em alguns lugares. Alguma região. Nessa região que um amigo meu foi, ele foi às 8 da manhã. Nessa região dessa tribo, toca-se um sino, todo mundo está trabalhando. E quando toca esse sino, todo mundo está trabalhando. 8 horas da manhã, todo mundo está trabalhando. Só que eles fazem, não tem WhatsApp, não tem nada. Eles sabem que quando toca esse sino, chegou um pregador. E eles vão para lá. Que dia? Quando tocar o sino. Isso chama-se prioridade. Estou falando de alguém que faz uma refeição por dia. Estou falando de alguém que às vezes pega 10 quilômetros para achar um poço artesiano. Sabe o que acontece? Sabe o que aconteceu lá? Sabe quem é que pregou de verdade? Foram eles. Porque esse pregador pregou das 8 às 9, eles falaram, tem como pregar mais um sermão? Pregou das 9 às 10. Tem como pregar mais um sermão? Das 10 às 11. Tem como pregar mais um sermão? Das 11 ao meio-dia. Ele ficou até as 2 horas da tarde. E aí uma irmã que eu estava falando isso, não bateu uma fome. Não, eles fazem uma refeição por dia. Eu não estou apontando o dedo, como o próprio pastor Jonas falou aqui. Eu estou falando que a gente não tem tempo para avaliar como nós avaliamos o próprio tempo. Porque nós somos parte do meio. Eu pergunto para você, será que você gosta mesmo de azul ou foi influenciado a gostar de azul? Quero perguntar para você, qual o melhor amigo do seu filho? Qual o prato preferido? E outra, faça isso, que às vezes você vai se surpreender. Porque o casamento é feito de tratos que vão mudando. E as pessoas mudam e não falam que agora não gostam mais de lasanha. A gente não conta, porque em casa quem prega o que conta é a TV, o celular. E nós somos a 2ª maior nação do mundo, só perdemos para as Filipinas em consumo de internet. Talvez combine, porque nós somos a maior nação do mundo em ansiedade. Estamos batendo alguns picos aí. Talvez uma coisa combine com a outra. A gente tem uma taxa hoje de 14 a 24 anos de adolescentes que auto se mutilam no mundo. 20%. 30%, segundo a Organização Mundial da Saúde, pessoas no mundo têm transtornos emocionais. Nós estamos agitados e algumas coisas estão sendo evidenciadas. Você quer ter um pouquinho de noção de vida? Pare e converse com os idosos. As pessoas seguem o mundo esquecendo daqueles que já passaram por aqui. Eu não estou falando que a gente tem que lidar, não, a gente tem que ouvir mais. O silêncio é um aprendizado. A gente tem que unir mais o vovô e o neto. Eu vou para Camaquã, no Rio Grande do Sul, todas as minhas férias. Eu escuto meu pai contar as mesmas histórias. E ouço como se fosse a primeira vez, porque eu estou ali por ele. Você acha que eu vou falar para o meu pai? Pai, eu já ouvi isso? Não. Eu estou ali olhando o lábio dele.
Eu estou agora mandando dinheiro para ele tirar os últimos dentes, porque ele vai pegar uma denta. Eu quero ver depois o dentinho dele trabalhando. Eu quero ver o meu índio pretão lá. Eu fico olhando e ele contando, e como ele consegue contar 50 vezes, e eu fico sorrindo por ele. A gente está perdendo tempo, não tendo tempo para ouvir. Ouça, vá num lar de idosos, vai num hospital para quem está com os dias contados, vá pregar o evangelho para quem está nos últimos dias de vida. Vá, porque você que não sabe também quantos dias você tem, você vai ver o quanto o relógio é finito para algumas pessoas. Esses dias perguntaram, o que você faria se você tivesse mais 1 minuto, 1 hora por dia? Você ia enfiar em trabalho se você não tiver com o Senhor do tempo? Agora pergunte para quem tem algumas horas de vida no leito de morte. Não tem a ver às vezes com dinheiro, com projeção social, mas ele fala, por que eu não abracei mais? E por que esperar esse último milésimo de vida? Nós temos hoje pessoas tomando decisões aqui, porque não sabem o dia de amanhã, mas entenderam a sua finitude, e vão lutar para poder viver a eternidade, abraçado com aquele que vai me dar as pessoas que eu perdi para o pó. Meu querido, para terminar, GPS, eu não falei para você que nós estamos perdidos? Aquele que não sabe quem é realmente, tem uma visão distorcida do próprio pai. Só para você pegar alguns casos similares e fazer uma analogia, meninas que foram abusadas pelo próprio pai na infância, têm uma visão distorcida do que é paternidade, e têm dificuldade pela fragmentação, né? Pela dor e a ferida emocional de enxergar a figura paterna. Aí você vê a fragilidade do ser humano. Então, meu querido, o quanto se enxergar e se adaptar, abrir o coração, pegar as caixinhas e descobrir quem você é importante. Nós temos agora um chamado efeito manada. Se você pegar um jovem, e às vezes misturá-lo com mais 18, ele vai fazer coisas que ele não faria sozinho. Por isso que às vezes algumas pessoas falam, você é a média das 5 pessoas que você convive. Então, com quem você convive, primeiro, ache quem você é. O GPS, o Uber tem tudo a ver. Você tem um nome no teu aplicativo. Mas eu estou falando quem você é. Você tem que descobrir com Deus realmente quem você é. Não quem a sua bancada religiosa diz que você é. Nem quem o seu pastor diz que você é. Nem que às vezes a cultura que pegaram com a Bíblia fizeram. Não, quem você é de verdade. Quem é o Cris mesmo. Quando alguém sabe quem é de verdade, o mundo não tem como moldar. Você tem o papel de sal de verdade. Primeiro, destino. Hoje algumas pessoas aqui descobriram para onde estão indo mesmo. Porque se eu não tivesse essa esperança, eu ia cair na gandaia. Por que, meu querido? Pensa, a gente julga o mundo, mas se essa vida é a única e eu não sei o dia de amanhã, ou sexta-feira eu vou beber todas. A gente critica algumas pessoas porque elas não sabem para onde vão mesmo. Ou a forma religiosa com que trouxeram essa questão institucional não dá esperança de um mundo maior, de um mundo melhor, renovado. Então, saber para onde eu vou, destino. E com Deus você tem que ser específico. Só que por falta de tempo eu não sou específico. Quando eu falo no GPS, eu não falo, eu quero ir para Jacareí. Eu quero ir para Jacareí, na rua 111 e tal. Eu digo, eu sou específico. Mas hoje com Deus nós não estamos sendo específicos. Nós falamos que algumas religiões têm orações decoradas. Eles talvez tenham uma decoração. Talvez você tenha 4. Porque você fala assim, Deus Pai, obrigado pelo alimento e tal. Às vezes você dá feliz sábado no domingo aqui. Não é verdade? Cris, o que tem a ver uma coisa com a outra? Nós somos automáticos. Nós não desejamos um bom dia e um feliz sábado para as pessoas. Às vezes nós estamos aqui, cumprimentamos, aí lá no shopping não. Você viu o que está errado? A nossa sociabilidade. Porque talvez aqui eu abaixe um pouquinho o narizinho para alguém me ver, mas lá, né? Está errado, porque nós somos automáticos, o tempo nos deixou, eu vou fazer uma oração e falo, meu Senhor, obrigado pelo alimento e tal. Esses dias eu peguei o Davizinho agradecendo o sábado na quarta, mas ele está aprendendo a orar, entende? Ele está aprendendo a orar, e ele faz uma oração linda. Ontem mesmo, fez uma oração lá, né, Zezinho? Meu querido, para terminar, com os pés na terra e os olhos no céu. Eu não vou ter tempo do desbravador. Nunca mais vai voltar essa idade aqui. Nunca mais vai voltar. Eu não tive um clube de desbravador na minha igreja.
E apresentei quantos acampamentos depois de mais velho? Davi está no aventureiro. Meu querido, por mais que eu tenha compromissos na Novo Tempo, por mais que eu dirija a TV em outros países, a idade do meu filho não vai voltar maior que qualquer compromisso, atividade que eu tenha no Novo Tempo. Não vai. Meu querido, eu quero terminar com essa foto. De um lado é a minha irmã mais velha, do lado da minha vovó. Ela se foi. Ela fez uma profissão de fé porque ela tinha um problema na perna. E o que eu quero dizer para você agora, nesse final, eu não fui um mau neto. Eu beijei minha avó, ela morou comigo. Ela me deu uma caneca que eu usei por 20 anos. Eu tive alguns problemas, tá? Porque a minha avó servia meu prato na mão, canequinha, guardava minha comida, e eu não casei com a minha vovó. Mas foi bom o tempo que eu morei com a minha vovó e com a minha mamãe. O que eu quero dizer para você é que por ela ter um problema na perna, ela não saía quase de casa. E foi numa época que eu tinha 20 e poucos anos, eu estava me tornando diretor de uma rede de rádios na época. Eu beijava minha avó e tal, só que eu entendi que pelas limitações da minha mãe, era aquilo ali. E depois que eu achava que de Camaquã a Porto Alegre, que era a minha cidade, 120 quilômetros era muita coisa, e depois que eu vi que o mundo não é tão grande como diz, eu podia ter pego minha avó no colo e ter colocado ela para colocar os pés na praia. A minha avó nunca foi na barragem na minha cidade. Você não sabe quanto isso dói no meu coração. Cris, que bobagem. Bobagem não. Nós perdemos os detalhes da vida, porque o emprego, ele está aqui para me honrar. Graças a Deus que eu tenho emprego no Novo Tempo, eu louvo a Deus, mas se ele não estiver na posição correta, mesmo levando a mensagem para Deus, se ferir minha família é pecado. É pecado, meu querido, porque eu não noto. Eu vejo que o trabalho talvez desse líder seja um peso. Pô, ele está me ligando, está me importunando. Ele está fazendo um trabalho de Deus ainda para levar filhos ao batismo, para ter uma estrutura. As crianças não sabem um versículo mais da Bíblia. Eu sei que o nosso JA está meio ultrapassado, mas inventem outras coisas. Nós carecemos, nós somos o povo da Bíblia. E qual característica nós estamos perdendo? Por esse distanciamento. O mundo está rápido demais. Mas, meu querido, se nós não tivermos tempo na infância ou na adolescência, depois você vai ter que pegar uma fichinha para ver ele na prisão. Eu fiz um trabalho imenso lá dentro. Tem pessoas maravilhosas lá dentro. Só julgar não adianta. Nós temos que ter mais tempo. Meu querido, eu fiz algumas reformas e não é fácil. Você que é acostumado a ter celular na mesa, tirar, você vai ficar até assim, ó. Você foi programado para ver. Mas depois que você tiver um domínio próprio com Deus, Ele vai estar no lugar certo. Eu tive que arrancar a TV para poder lidar com a TV. Agora ela voltou com outro aspecto. Mas foi um bom tempo. E eu nem sei, né, Silvia, se talvez ela não vai sair de novo. Esse é o Cristo que luta com o tempo. Nós temos pessoas aqui nesse tanque batismal que vão tomar decisões, que pararam uma vida. Pessoas que escreveram uma história aqui na igreja e saíram, mas voltaram. Outras que encontraram uma palavra e falaram sim. Meu querido, no mundo que nós estamos vivendo hoje, alguém parar para receber um estudo bíblico, analisar a vida e mudar, é uma bênção tremenda. Só que eu quero pegar uma outra fase. Eu não combinei nada com o pastor Jonas, nem o conhecia. Vou dizer para vocês, pastor Gabriel, né? Chamei ele de Jonas, mas ele não está fugindo não, tá? Não vai entrar na barriga da baleia. Pastor Gabriel, vou fazer a pergunta que ele fez de manhã aqui, usando o tempo. Há quanto tempo uma pessoa não desce num tanque batismal, passando pela sua história? Deus não precisa do Cris. Deus não precisa nem de novo tempo, tá? Nós que temos o privilégio de sermos usados. Se faz muito tempo, reveja a tua história. Reveja a hora que você acorda. Reveja a hora que você vai dormir. Cris, tudo isso. Como você está se alimentando. Quando a gente fala de tempo e descanso, é só o sábado. Sábado a gente viu o papel do sábado. Não é do que não se deve fazer, mas é o Senhor do sábado. E Ele vai te dar todas as regras de descanso. Um descanso que o mundo não pode te dar. Mas existe um descanso durante todo o dia também.
e você precisa de tempo para isso. E eu recebi agora uma lista aqui. Pastor Wagner, primeiro quero agradecer o pastor por ter organizado todo esse tempo aqui. O pastor ontem tirou um tempinho das suas atividades para ainda ligar e desenhar todo esse programa. Tirou o tempo. Zezinho veio um pouquinho antes para organizar algumas coisas. O pessoal do louvor veio na sexta-feira. Todo mundo dedicou um pouquinho de tempo para que hoje o tempo possa ser usado. Pastor, nós estamos aqui com algumas histórias, né? Hoje a gente está com a Sônia, a gente viu ali o pastor Ricardo. Eu tenho uma mamãe, minha mamãe também, ela foi das Dorcas. Ela é muito parecida com a senhora. E foi mais um recado de Deus para dizer: Cris, ainda dá tempo. Meu papai voltou para os braços de Deus, mas minha mamãe ainda não. E vê-la nesse tanque me dá muita esperança. Eu espero um dia, pastor, gravar um vídeo ou estar no batismo da minha mamãe, porque eu quero encontrar com ela no céu. Sônia, Deus abençoe. Pastor, muito obrigado pelo convite. Parabéns pela igreja que o Senhor conduz. Que Deus conduza esse momento especial agora, onde dedicamos tempo. Obrigado, Cris. Eu que agradeço a sua presença conosco. Nós estamos com a Sônia aqui, ela é mãe de pastor, está de volta para os braços do Senhor. Eu sei que há pessoas aqui que ajudaram nesse processo, a Odete, outros mais. Eu queria pedir que viessem aqui à frente rapidinho. Alguns parentes, temos parentes seus aqui, Sônia? Temos o Benedito, seu esposo, né? Se você desejar, Benedito, vem aqui à frente para ver de um lugar privilegiado, né? Fica à vontade. Tem mais alguém aqui seu? Eu acho que tem. Você não está sabendo, mas é uma surpresa. Já viu ele aí? Não? Então, quem for parente, amigo da Sônia, por favor, vem aqui à frente. Ela vai ficar muito feliz em vê-lo aqui. Olha lá, ó, o filhão. Quer falar alguma coisa, Sônia? Bem rapidinho. Então, eu agradeço a Deus por Ele ter me dado ainda vida, né? Para que eu pudesse me arrepender e voltar para os caminhos de Jesus. Porque é só nesse caminho que a gente encontra a paz, né? E a salvação, a vida eterna. Então eu queria que se alguém estivesse aqui nessa igreja, ou em casa, assistindo online de casa, e que está afastado de Jesus, ou que ainda não tomou sua decisão, que se arrependa, porque a gente não sabe daqui uma hora, daqui um dia, aonde a gente vai estar. Pode ser que Jesus não volte hoje, amanhã, mas e se a gente for descansar, né? Se nós perdemos a vida, será que vamos ter essa chance de nos arrepender e voltar para Jesus? Então eu queria deixar esse apelo a quem está ainda pensando em aceitar Jesus, que tome essa decisão, porque a gente não sabe daqui uma hora, daqui um dia, se nós vamos ter essa chance. Agradeço a Deus por essa chance, por eu estar viva e poder, né, me voltar para os caminhos de Jesus. Amém. Sônia, eu dei carona para o seu filho, ele estava na outra igreja, por isso ele não esteve aqui no início. Eu quero dizer que o seu apelo já foi atendido, viu? E ele, por mais de uma vez, de lá para cá, ele disse: eu vou voltar, eu vou voltar. Deus seja louvado. Então, Sônia, nesse momento, é uma alegria para mim poder rebatizá-la para a remissão dos seus pecados, para que seu nome esteja escrito no livro da vida, e para que você esteja pronta e preparada para o regresso de Jesus, tá bom? O seu lugar, desde já, está reservado, você possa ocupá-lo para sempre. É uma alegria. Por isso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu, como ministro do Evangelho, te batizo para a remissão dos seus pecados. Amém. Amém. Sônia, enquanto você está cumprimentando aí, tem um amigo que eu gosto muito de ouvir, que tem uma canção especial para você. E a Sônia fez um convite para você que está em casa. Se você achou um tempo especial com Deus, enquanto o Zezinho canta,
Faça um acordo com Deus se você quer voltar para os braços do Pai. E se você está estudando a Bíblia, conversa com Ele. Ele quer te apresentar um universo onde não existe morte nem dor, onde a melhor versão de nós mesmos é aquela que morre e nasce para a vida eterna. Ouve, ó Pai, o meu clamor, já não tenho forças para prosseguir. Quantas lutas e derrotas, incertezas querem destruir a fé. Me ajudar. Teu amor é tão profundo, bem maior do que o mundo pode dar. Hoje Cristo está dizendo: eu conheço a tua dor, que te faz sofrer. Já passei por isso tudo, acredite, eu jamais te rejeitei. Continuo te chamando, quero dar-te o meu conforto e ajudar. Só te faço esse convite porque um dia eu morri pra te salvar. Hoje em dia as pessoas não encontram alegria pra viver. Culpam Deus por seus problemas, buscam forças em si mesmas pra vencer. Tem poder para todo mal, tem poder para vencer. Basta apenas alcançar a salvação e a Cristo se render. Está dizendo: eu conheço a tua dor e o que te faz sofrer. Já passei por isso tudo, acredite, eu jamais te rejeitei. O meu conforto e ajudar. Só te faço esse convite porque um dia eu morri pra te salvar.
eu morri para te salvar. Benção, um abraço especial para a Sônia. Em breve minha mamãe Neuza, vou mandar foto para vocês desse dia. Ô, coisa boa, vai dar certo. Queremos chamar agora a Carline. Ela é que é filha de adventistas do Haiti, sempre esteve relacionada aí com a igreja, não tinha tomado ainda a sua decisão, mas com a acolhida aqui dessa igreja especial, vocês são demais. Ela decidiu pertencer à família adventista de vez, amém? Amém, que bênção, está chegando. Deixa eu ver se essa aguinha aqui está morna. Você gosta de saber se está... Opa, quase que eu caio. Já pensou se eu cair aqui dentro? Está morninha. Coisa boa, está tudo bem. Está tudo bem, aquela aguinha gostosa. Está bom demais. Amém. Muito bem, nós temos nossa irmã Carline. Como o Cris disse, ela é de família adventista lá no Haiti. Sempre esteve em contato com a igreja, mas por essas coisas do amanhã, de deixar para depois, ela nunca havia tomado a decisão. E vocês sabem que uma pessoa, quando muda da sua terra natal, da sua parentela, e ela vem para um novo lugar, ela precisa de um senso de pertencer. E quando a igreja acolhe bem essas pessoas, como temos procurado fazer com nossos irmãos, eles desejam fazer compromisso com a igreja. E hoje a Carline está aqui para dizer que ela é dessa família e por isso está feliz em entregar seu coração a Jesus. Onde estão os seus familiares? E os amigos? Não querem vir aqui à frente? Venham os amigos também. Fiquem aqui, olha, próximo do Gabriel ali, próximo aqui do esposo, para que vocês possam ver de um lugar mais privilegiado aqui o batismo da nossa irmã. Muito bem, que alegria poder tê-la aqui conosco, viu? Deus seja louvado pela sua escolha, pela sua decisão, e é por isso que nessa manhã a igreja está em festa, porque seu nome está sendo escrito no livro da igreja e naturalmente no livro da vida, tá bom? Então, para que o teu nome seja registrado nesse momento, para que os seus pecados sejam remidos, nessa manhã, como ministro do Evangelho, eu te batizo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Falar o português bem, eu só agradecer a Deus. Eu vou entregar minha vida a Deus como um sacrifício para Ele. Só quero dizer isso. Amém, né? A gente sabe quando vem do coração, chega. Não precisa ter, às vezes a gente pega uma pregação, né? Cheia de títulos. Fica até bonito. Às vezes você tem, um semi-analfabeto, fala abre o coração cheio. Às vezes você pega uma pessoa que sabe bem o português, não fala o que devia. Uma pessoa que está aprendendo a falar português, abre o coração. Um dia quando chegar lá, no país dela, não quero saber às vezes a língua correta, mas quando você tem o coração aberto, é a benção. E já, pelo que eu vi, vai dominar o português e vai pregar aqui. Benção. Que casal mais lindo, gente. E uma turminha me falou aqui, que o povo é muito organizado, né? O Tiago e a Juliane. É um casal de formação cristã. Pastor, eu acredito que tem um texto grande aqui, mas em resumo, é um casal que tinha parentes, né, com adventistas, é isso?
E nesse comportamento, né, começaram a andar juntos. Nós falamos hoje sobre passar o tempo juntos. E o que aconteceu? Foram bem acolhidos, bem recebidos. Claro que tem nomes aqui de pessoas envolvidas nesse abraço, né? Você sabe muito bem. Mas como é bom esse trabalho, quando é dedicado com o tempo. Teve massagem. Ah, coisa boa. Pastor, o pastor tem mais detalhes desse coração aqui? Na verdade, a história deles é muito bonita, envolve pessoas que ajudaram nesse processo, né? E a Odete, vem Odete, vem aqui. A Odete, quem mais ajudou vocês nesse processo? Quer falar alguma coisa, Tiago? Fala para nós alguma coisinha. Eu agradeço a Deus realmente por essa iniciativa, né, da igreja ter nos ajudado. Nós viemos de outra denominação e nós fomos realmente abraçados pela igreja com um intuito maior de estarmos junto a Cristo. O que mais nos cativou a tomar essa decisão foi o fato de aprendermos realmente mais da palavra. A gente tem muito tempo de igreja e muito pouco conhecimento. Então isso fez com que a gente, de certa forma, passasse muito tempo praticamente à toa dentro de uma igreja. Mas através da vida da Odete, né, que sempre foi muito companheira com a gente, outras pessoas também, com todo carinho, com todo amor, toda a disponibilidade, nos ajudou a tomar essa decisão. E isso tem surtido frutos enormes na nossa família, né? Nós temos um testemunho gigante, mas isso tem tido frutos realmente maravilhosos nas nossas vidas. Amém. Eu não sei se enquanto ele falava, vocês viram o sorriso da esposa dele ao olhar para ele, esses detalhes de entrega, que Deus abençoe. E é por isso que eu chamei a esposa aqui. Eu sei que as mulheres gostam também de falar um pouco. Quer falar? Eu agradeço a Deus e eu lembro do Salmo que quando o Senhor restaurou mais uma vez a nossa sorte, nós parecíamos que estávamos sonhando e a nossa boca se encheu de riso de louvor. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres. Amém. Amém. Irmãos, esse é um casal muito precioso, eu estou muito entusiasmado com a vinda deles para a igreja. Eles já têm uma experiência cristã, porque eles servem a Deus, eles são muito sinceros, e o contato deles com a igreja proporcionou a eles a oportunidade de conhecer um pouco mais da Bíblia. Eles eram muito estudiosos, mas eles disseram que não sabiam nada diante do que passaram a conhecer. Eles têm lido avidamente os livros da igreja, estudou a lição da escola sabatina, são fiéis dizimistas, ofertantes, são adventistas assim, no pleno sentido da palavra, né? Então quero louvar a Deus e pedir que a igreja acolha todos os que estão sendo batizados nessa manhã, para nós inseri-los realmente no seio da família e para que eles estejam aqui amanhã dirigindo, conduzindo essa igreja, né, para a honra e glória de Deus. Então, vou batizar primeiro o Tiago, que é o chefe da família, e isso tem um gesto, tem um simbolismo, né? O homem, ele é o sacerdote do lar, o principal responsável por conduzir a família nos caminhos de Deus, por chamar a família para o culto doméstico, por providenciar a assinatura das lições da escola sabatina para a família, por tomar a iniciativa de conduzir os filhos à fidelidade a Deus, educá-los nos caminhos do Senhor. Então, ao batizar o homem primeiro, nós estamos simbolizando tudo isso e colocando sobre ele essa responsabilidade para que ele sempre seja o guardião espiritual da família e para que ele conduza o seu rebanho aqui na terra para o reino de Deus. Por isso, Tiago, nessa manhã, como ministro do Evangelho, obedecendo a ordem de Cristo, eu te batizo para a remissão dos seus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se o caminho for custoso, ele houver escuridão, por ali tu já passaste e me tomas pela mão. Ó Jesus, seguir-te quero, tu morreste foi por mim, mesmo que te
Juliane, você também escolheu a Jesus como o principal entre 10 mil na sua vida. E você decidiu conduzir os seus filhos, apoiar o seu esposo na coisa mais importante dessa vida, que é servir a Deus e colocá-lo em primeiro lugar na nossa existência. Sua decisão trouxe alegria não só à igreja, mas aos anjos no céu, porque isso é que a Bíblia diz, que há alegria no céu quando um pecador se arrepende, mais do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Então, nessa manhã, para concretizar a sua escolha, a sua decisão, eu te batizo com alegria, como ministro do Evangelho, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se encontrar dificuldades, se envolver na tentação, tu também tentado foste e sofreste provação. Ó Jesus, tu morreste, foi por mim, mesmo que te neguem todos, eu te sigo até o fim. Benção, Odete. Odete. Benção, hein? No teu olhar ali você estava junto nesse tanque. Que Deus te abençoe. E que a gente possa ter mais Odetes aqui na frente, nos próximos batismos. E tenho certeza que toda vez que a gente vê alguém que por nós foram usados, a gente morre e nasce novamente também. Odete, Deus te use. Benção. Quem é que está feliz? Batismo é bom demais, né? É benção. Hoje vocês vão ter outra cerimônia à tarde, que tem tudo a ver com o nosso relacionamento como casa aqui. Não negocie, o tempo à tarde venha, é bênção. Nós temos a Débora agora conosco. A Débora tem recebido apoio da igreja também, várias pessoas têm ajudado. Está aqui a Vera, o Ivan, cadê o Ivan? Outras pessoas mais ajudaram, não é? Nós temos a Rose, onde está a Rose? Cristiane, a Rúbia, por favor venham aqui rapidinho. A filha Isabel e o Lucas estão aqui, por favor venham aqui, para vocês verem mais de perto, tá bom? O esposo da Débora não está, essa semana ele não passou muito bem, teve um infarto, foi hospitalizado, visitamos ele na quinta, né, Débora? Ele fez um cateter, já está em casa, está bem melhor, passou, né? Foi um sustão muito grande, mas esse tipo de acontecimento requer um cuidado especial. Ele não teve condições de vir à igreja, mas tem estudado a Bíblia, uma pessoa entusiasmada com a fé adventista também. Creio que logo, logo ele chegará no seu momento, né? O que você diz disso, Débora? Tem alguma coisa a falar? Tenho muito que agradecer, né, a todos que me ajudaram até aqui, né? As minhas irmãs queridas, a Cris, a Rose, a Rúbia, que começou o estudo em casa, né? Foram através dela. E depois veio o irmão Silvio, que não está mais aqui, né? Gostaria muito, mas eu sei que um dia a gente vai se encontrar, né? E o irmão Ivan também, né, com a esposa dele. E eu peço a Deus que os meus familiares, minha filha, meu genro, né, que eles possam tomar uma decisão de seguir a Cristo, né, que é o único caminho. O meu esposo, que está em casa, eu queria muito que ele estivesse aqui com meu filho, mas Deus sabe todas as coisas. E eu creio que vai chegar a hora dele. Sem dúvida. Amém. Amém. Deus seja louvado por esse momento, viu, Débora? E pela sua escolha. Eu estive no hospital com você, fiquei um pouco assim, preocupado, porque esse é o momento de você estar próxima dele, né? A gente não sabia, foi o primeiro dia, não sabia como é que seriam os dias seguintes, mas você fez questão de frisar uma coisa: eu vou me batizar no próximo sábado. Estou decidida e nada vai impedir que isso aconteça, não é? Eu vou estar com meu esposo até na hora do batismo, e se ele não puder ir, como de fato aconteceu, eu estarei lá. Deus seja louvado. Você entendeu que por detrás daquilo que a gente vê e daquilo que acontece nessa dimensão da nossa vida, há uma luta entre o bem e o mal, não é? E o inimigo não descansa dia e noite, e ele provoca situações as mais diversas e adversas possíveis para impedir que alguém seja tirado das algemas do pecado.
mas ele não conseguiu impedir isso com relação a você. Amém? Deus seja louvado. É por isso que nesse momento... Um pouquinho antes de acontecer o batismo, a Débora mencionou um pouquinho. Quando eu fui à casa da Débora para fazer o convite para ela aceitar a Jesus Cristo e decidir através do batismo, mas já tinha uma pessoa que já tinha feito o convite para ela. E essa pessoa, ela estava doente, estava com Covid, era o Silvio. O Silvio, com a voz já ruim, não conseguia falar muito bem, mas ele deixou o convite para vocês, Débora, para você e para o Elias. E quando eu fui fazer o convite, ele já tinha feito. Deus já tinha enviado outra pessoa e você aceitou. Parabéns, porque você ouviu a voz do Espírito Santo. Muito bem, o Silvio não está aqui, nós o perdemos nessa batalha do Covid, mas até a última oportunidade que ele teve, ele fez aquilo que caracterizou, que marcou a sua vida cristã. Ele testemunhou do amor de Jesus e trouxe pessoas para o seu reino. Então, Débora, é com alegria que nessa manhã eu te batizo para a remissão dos seus pecados e para selar a sua escolha. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se tu queres conduzir-me pela triste solidão, tu andaste no deserto e meus pés seguiste-ão. Ó Jesus, segui-te quero, tu morreste foi por mim, mesmo que te neguem todos, eu te sigo até o fim. Nós vamos coroar esse momento realizando o batismo da Ana Laura, que é uma linda garotinha que frequenta o nosso clube Adonai, o clube de desbravadores dessa igreja. E eu quero convidar aqui todo o pessoal do clube que aqui está, quero convidar a mãe, não é, da Ana, a Eloá, já está aqui já fazendo foto, ela é nossa irmã evangélica, frequenta a igreja do Evangelho Quadrangular, não é? Mas está muito entusiasmada com a vinda da filha para o clube de desbravadores, com a decisão dela, e ela está aqui feliz, festejando esse momento do batismo da sua filha. Naturalmente é dispensável dizer que nós devemos dar todo o suporte, todo o apoio, todo o acolhimento, né, para a Ana, para a mãe, para a família toda, que tem acompanhado com entusiasmo o desenvolvimento da sua filha, através do clube e com o respaldo da igreja. Quer falar alguma coisa? Não? Muito bem, então obrigado a todos que ajudaram nesse processo. O Gabriel conduziu a classe bíblica, o Everton é o diretor do clube, que deu suporte a tudo, conduzindo o pessoal e dando toda a série de temas bíblicos para que ela pudesse ter o conhecimento necessário para fazer a escolha. Então, Ana, nessa manhã os céus estão em festa pela sua decisão, e eu me emociono sempre com situações assim, quando pessoas de todas as idades entregam a sua vida a Jesus. E nós vimos aqui a Sônia, não é? Uma pessoa que certamente já está próxima aí dos 50 anos, né? Nós tivemos outros mais, que já estão mais vividos, e que já viveram assim a boa parcela da vida. Você está começando agora, não é? Você é como um livro que começou a ser escrito. E Deus se alegra com a pessoa que se entrega a Ele, ainda que ela tenha 100 anos. Mas pensar que se passaram 100 anos de vida queimados para o mundo, e o que foi entregue a Jesus é apenas o restante, Ele aceita, e Ele teria morrido por qualquer um. E é maravilhoso esse acontecimento, decisões assim. Mas quando uma jovenzinha como você entrega a sua vida a Cristo, você está querendo dizer o seguinte: Senhor, eu estou entregando toda a minha vida ao Senhor, e os meus anos de vida que eu terei pela frente,
eles serão todos dedicados ao Senhor e à sua causa. Então escreva uma linda história nessas páginas em brancos que eu te entrego, Senhor. E pode ter certeza que Ele vai escrever com letras vermelhas do seu sangue uma linda história na sua vida, tá bom? Deus te abençoe. É com alegria que nessa manhã eu te batizo para a remissão dos seus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E se for tua vontade que eu transponha o Rio Jordão, tu também o atravessaste, seguirei com prontidão. Ó Jesus, sem te quero, tu morreste, foi por mim, mesmo que te neguem todos, eu te sigo até o fim. Que grande festa, não é, meus irmãos? E nós já estamos concluindo o nosso programa, mas eu não poderia sair daqui, até tinha combinado com o Cris que eu não ia falar muito, eu queria que ele concluísse, ele vai concluir agora o momento final. Mas eu não posso deixar de fazer um apelo à minha igreja, para que nós estejamos mais envolvidos e mais comprometidos na pregação do Evangelho. Irmãos, essa experiência de ser batizado, ela é impressionante e extremamente marcante na vida de uma pessoa. Eu não esqueço o dia que eu fui batizado, 3 de fevereiro de 1983. Foi antes de muitos de vocês aqui terem nascido. Eu nunca me arrependi de ter feito essa decisão. Na verdade, eu tinha nascido em berço adventista, mas a mãe se mudou do interior para a capital, ficou ausente da igreja um tempo, por desencontro mesmo. Na minha adolescência, eu fui reencontrado por um casal de jovens da igreja, o Gilson e a Fátima. Eu sou péssimo para guardar nomes, péssimo. A pessoa me falou o nome aqui, 2 minutos depois eu pergunto de novo. Mas eu nunca esqueci o nome desse casal, porque foi esse casal, um jovem e uma jovem, namorados, que não se casaram um com o outro depois. Terminaram o namoro, começaram outro namoro, se casaram. Gilson teve um infarto, novo ainda, morreu. Mas a estrelinha da minha vida estará na sua coroa quando Jesus voltar. É maravilhosa a experiência do batismo, mas é ainda, eu diria, tão maravilhosa a experiência de levar uma pessoa ao batismo. E esse privilégio Deus deu a você a partir do momento que você desceu as águas do batismo e se tornou um discípulo de Cristo. Como diz Ellen White, todo verdadeiro cristão nasce no reino de Deus como um missionário. E Deus te dá essa oportunidade de estar mais engajado e ter a alegria que arranca lágrimas dos olhos, como aconteceu com a Odete, que participou de várias das decisões aqui, que é uma alegria inexprimível. E eu queria aproveitar ainda e dizer que há pessoas aqui na igreja que ainda não fizeram a sua escolha, que estão por aqui há algum tempo, já têm convivido conosco, alguns estão estudando a Bíblia. Eu estaria faltando com uma parte importante se eu não convidasse essas pessoas para virem aqui à frente, para eu fazer uma oração com elas, a fim de que vocês permaneçam firmes nesse propósito, tá bom? E numa próxima oportunidade poderem participar dessa cerimônia batismal também. Então, se há alguém aqui que está estudando a Bíblia, que tem vindo à igreja, que ainda não se batizou, mas que tem planos de se batizar um dia, de firmar a sua escolha, vem aqui à frente, eu quero orar por você nesse momento, tá bom? E quero pedir que Deus conserve a sua vida nas suas mãos. Enquanto isso, eu vou desafiar os demais membros da igreja, para que renovem o seu compromisso com Cristo nesse momento. E eu quero convidá-los a ficarem em pé para isso, tá bom?
Fiquem em pé, por favor. Todos aqueles que querem renovar o seu compromisso com Cristo, decidir mais uma vez aceitá-lo como seu Salvador pessoal e renovar a sua entrega a Jesus. Pode ficar em pé. Eu sei que algumas pessoas que não vieram aqui à frente estão em pé agora. Isso é bom, a gente se sente mais acolhido quando temos mais pessoas, né, juntas conosco. Deus seja louvado pela sua decisão de renovar o seu compromisso com Cristo. Vamos orar. Feche os seus olhos. Pai querido, obrigado pela oportunidade de podermos nos entregar ao Senhor novamente. Obrigado pela oportunidade de termos participado da entrega dessas pessoas ao Senhor. Queremos nesse momento dizer que nossa vida pertence ao Senhor. O nosso compromisso está ainda mais firmes contigo. E nós queremos suplicar que pela tua graça nos conserves em teus caminhos e nos fortaleça para que sigamos firmes e de pé para contemplar o rosto maravilhoso do nosso Salvador quando Ele voltar pela segunda vez. Nós nos entregamos a Ti, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado. Podem se sentar. Amém. Meus irmãos, eu não quero tomar o tempo de vocês. A programação já foi completa. Eu só quero pedir um favor. Vamos orar mais uma vez? Lembra que os nossos irmãos lá tiveram 5 cultos. Eu quero que você se coloque de pé, porque eu quero uma oração diferente com você para nós terminarmos aqui. Eu sei que teremos mais uma canção. Eu queria dizer para você que eu tenho uma grande luta que é o relógio. Diária. E eu vejo pessoas com isso. Hoje a gente viu aqui o que nós somos feitos para conduzir. Batismo. Abraçar as pessoas aqui. Eu digo para você, se nós não reformarmos o nosso relógio, nós temos salários diferentes aqui. Mas se você não... Nós ganhamos 24 horas. A luta diária, ela é uma discrepância grande entre o que nós dedicamos a Deus e o que nós vivemos e dizemos. Tem um ruído grande aí. Por favor, ore mais na sua casa. Ore mais com a sua esposa. Você jovem, ore mais pelo seu namoro. Nós estamos pulando etapas gigantes, nós estamos com fragmentações. Revise o teu conteúdo que você está vendo, que isso tem total diferença. Eu não quero criar o meu filho alienado. Voltamos com a TV com algumas coisinhas, porque ele estava meio sem situar. Eu não posso criar um filho dentro de uma bolha, mas revise os conteúdos que você está colocando, o que você está vendo, faz total diferença. Eu vou dizer uma coisa, eu fui conduzido por um projeto da igreja chamado Dorcas, que é a ASA. Alguém dedicou um tempo para ir lá levar comida, porque não que faltava, mas tinha um ruído. E alguém tirou um tempo, e às vezes é uma briga para a ASA fazer uma ação. Tem uma igreja com 500 membros, vai 5 na rua. Isso é sinal que nós estamos com um tempo errado nas nossas mãos. Vamos orar? Querido Pai, hoje é dia dos desbravadores, um projeto que é teu, um projeto que nós temos que ajudar, nós temos que abrir o nosso coração, lidar como pais e agradecer a igreja que tem um projeto como esse e nos doar mais, porque tanto os aventureiros como os desbravadores são épocas dos nossos filhos, que nós temos que colocar coisas, dar oportunidades, enfim, abraçá-los na comunidade da igreja. Nos faz ver esse ministério, Pai, nas nossas orações. Está saindo um líder agora que vem um projeto grande, maior, que possa vir, Pai, no teu coração, continuar a obra aqui. Pai, abre a mente da liderança, para que possa lidar com essas crianças, com os adolescentes. Senhor, nós temos uma luta diária com o tempo. Por que às vezes colocamos ali na média diária do Instagram, tem 1h40, 2h40, e para passar 15 minutos para fazer uma meditação é uma guerra, porque Satanás não quer, como o pastor colocou, pastor Wagner. Pai, que possamos vencer. O pastor batizou aqui um membro da família que é o pai, que tem aquela responsabilidade, a mãe. Um dia o Senhor vai nos cobrar dessas crianças. Se tem aqui pessoas que querem tomar decisões, Pai, não existe decisão maior do que abraçar o Senhor do tempo, porque o resto é vaidade. Ligamos aí no noticiário, notícias, Pai, no WhatsApp, de pessoas que perderam a vida com 20, 25 anos. A gente não nasceu para pegar uma noite e receber um telefonema e perder um filho. Pai, nos acorda para viver o que é eterno.
Nos dá força para lidar com o trabalho, com ganha-pão, arrumarmos nossa casinha, arrumarmos o nosso carro. Mas, Pai, que essa luta no material não atrapalhe o espiritual, porque é essa batalha que nós temos que vencer e temos um vencedor, que é o Senhor. Controla o nosso relógio, nos faz ver a princesa que está no nosso lado, Pai, essa esposa que está 10, 20 anos. Tira de nós, Pai, as palavras vãs, porque nós estamos misturados, Pai, em vez de ser sal, nós estamos contaminados com Babilônia. Pai, a gente vai jogar um futebol com a Tua igreja e ouve cada palavra. Senhor, renova a nossa língua para vivermos como o povo remanescente, Pai, porque estamos passando o tempo vendo algo errado, e nós precisamos de ter um sotaque com o céu, o Teu sotaque, mais empatia. Senhor, a reforma é grande, mas está escrita na Tua palavra, que comece não reclamando pela igreja não fez, que o pastor não fez, não, pelo que eu faço com o meu filho, com o meu tempo, porque aí eu vou vir para a comissão com uma ideia diferente, vou vir com uma igreja apontando menos, mas vivendo mais. Renova, Pai, o meu coração. Entregamos isso nas Tuas mãos, e hoje nos traz à tarde, Pai, para renovarmos os nossos votos, para trabalharmos o perdão Teu, a humildade que o Senhor fez, que foi ir aos pés, Pai. Somos aqui para servir, que possamos renovar o nosso voto de mordomo desse mundo à tarde. Entregamos a nossa vida em Tuas mãos, no sagrado nome de Cristo Jesus. Amém. Meus queridos, Deus abençoe. Posso pedir só um minutinho? Posso pedir um minutinho, maestro? Ainda bem que o maestro, ele coloca até um fundo. O pastor que eu chamei de Jonas, que é Gabriel, mas você tem uma cara de Jonas. Ele pediu que no final aqui, foi falha, viu, pastor? Me perdoe, hoje na Santa Ceia a gente vai resolver. O pessoal que foi batizado aqui, também os padrinhos e profissão de fé, fiquem aqui e tragam seus certificados para que haja o registro desse momento, tá bom? Maestro, 1000 perdões e obrigado, e vamos louvar o Senhor.